O Sr. Bailey deixou com que todos ali conversassem. Moravam separados e ainda eram apegados entre si. Se ficasse ali, não receberia atenção alguma, por isso direcionou-se para a cozinha, onde mexia nos armários, preparando uma lista de compras. Naquela mesma tarde, deveria ir ao mercado, lembrava a si mesmo com força, embora por um instante tenha esquecido por que anotava tudo. Uma terceira buzina soava. Era a chegada do filho mais velho. Antoine abriu a porta e encontrou a cunhada e a sobrinha mais velha, por volta dos 20 anos. As duas mulheres sempre gostaram do Sr. Bailey, adorando visitá-lo. Por outro lado, tinham antipatia pela sogra, o que fazia com que se dessem muitíssimo bem com Antoine e Oliver. A última pessoa a entrar na casa era Benjamin, o filho de 41 anos que abraçava o pai cordialmente. Diferente dos irmãos mais novos que tomaram um posicionamento, Benjamin era o único a se manter neutro, tentando juntar as peças daquele relacionamento. Mesmo depois de casado, Benjamin não sabia ao certo se deveria seguir os caprichos da mãe, que dizia sentir-se solitária, ou do pai, que jamais lhe pediu nada em troca. Era um relacionamento complicado, já que ele e Rafael cresceram assistindo seus pais discutindo ao ponto de ver sua mãe chorar. E quando eles tentavam enfrentar o pai, o Sr. Bailey erguia a voz e dava a última palavra. Parecia que era fácil guardar mágoas e rancores contra seu pai. Isso perdurou até o nascimento de Antoine e, anos depois, a revelação de sua sexualidade. Os três irmãos conversavam na sala, animados pelo reencontro. O senhor da casa olhava para aquele cômodo tão cheio de vida e então percebeu: o que o mantinha naquela vida eram seus filhos. Só que, ao mesmo tempo, ele sabia que não seria fácil se aproximar deles. Caso o fizesse, a atmosfera festiva dos filhos se tornaria tensa e volátil. Pegando seu chapéu e ajeitando-o sobre a cabeça, o senhor da casa pigarreou, chamando a atenção dos demais. Irei dar comida aos cavalos. Fiquem à vontade que logo voltarei. Quero ir junto, vovô. Eu também quero, vovô. As 4 crianças acabaram por seguir o avô, enquanto os adultos permaneciam observando a porta se fechar. Não entendo o porquê dele fugir quando estamos aqui para ver ele, resmungou Rafael jogando-se no sofá. Não adianta o que a gente faça, nada vai melhorar, sussurrou Benjamin espiando a janela. Vocês que são cabeças duras. Antoine caminhou até a estante de livros, sorrindo ao ver tantos exemplares nas prateleiras. Já repararam que aqui tem tantos livros? Mas nunca vi o nosso pai ler. Benjamin se encostou na parede, cruzando os braços. Recordava-se de quando jovem, seu pai jamais deixava que mexessem naqueles livros, especialmente no de Alice no País das Maravilhas. Entretanto, houve um dia, o único dia que o homem recordava como a lembrança mais feliz com o pai. Aos 8 anos, teve pesadelos e o pai leu aquele livro da Alice até o garoto dormir. Foram raras as vezes em que o vi ler algum livro dessa estante. Verdade, para que tanto livro se esse velho nem lê? Antoine virou-se para Rafael, aproximando-se para desferir um tapa em seu rosto. Aquele velho é o seu pai, tenha mais respeito por ele. O rapaz soltou uma risada abafada. Via o irmão mais novo com as bochechas avermelhadas, mas com a respiração acelerada e os olhos vidrados em si. Estava com tanta raiva. Respeito? Porque deveria? Rafael, por favor, pediu a esposa de Rafael. Estamos aqui para visitá-lo, e Antoine disse que tinha algo para nos contar. Será que esse ano não poderíamos viver como uma família de verdade? Natalie está certa. Fleur, esposa de Benjamin, acariciava o braço da filha, que olhava em volta sem entender o motivo dos homens estarem tão alterados. O pai de vocês sempre viveu sozinho após a separação da vossa mãe. Não podemos alegrá-lo esse ano? Antoine suspirou, voltando sua atenção para a estante de livros. Aproximou-se e dedilhou cada exemplar, procurando um em especial. Era observado pelos irmãos, que ficaram curiosos ao perceberem um sorriso imenso em seu rosto. Enquanto morei aqui, descobri que o papai nunca gostou de ler, e que mesmo assim, esses livros eram preciosos para ele. O rapaz pegou o exemplar de Alice no País das Maravilhas e um caderno de capa amarelada. Ele nunca brigou comigo por mexer nos livros. E quando perguntei sobre cada um deles, papai disse que esses 2 eram os mais importantes. Você sempre foi o filho preferido dele. Benjamin encostou a cabeça na parede e suspirou. Não sou o preferido. Antoine folheava as páginas do caderno. Esses livros pertenciam a alguém muito especial ao nosso pai. Os olhares repletos de curiosidade recaíram em Antoine.
Oliver apenas sorriu de lado enquanto observava a janela, onde o senhor da casa parecia se divertir com as crianças, que queriam acariciar a crina dos cavalos. Está se referindo à amante dele? Antoine reconhecia aquela história. Sua mãe havia contado que o pai tivera tantas amantes que poderia ter mais filhos pelo mundo sem que soubesse. Todavia, ao se mudar para a casa do pai, soube da verdade, e então começou a se sentir enojado. Uma repulsa crescia dentro de si, desejando nunca mais saber sobre sua mãe. Nosso pai nunca traiu a mamãe, sussurrou o rapaz encarando os irmãos. Mesmo não a amando, ele nunca a traiu. E você sabe de tudo isso? Você sempre diz que o nosso pai teve um motivo para viver desse jeito, mas nunca falou sobre. É por isso que estamos aqui, sussurrou Emanueli, a neta mais velha. O vovô tem mais história do que parece. Benjamin olhou para a filha com desdém. A menina encolheu os ombros, encostando-se na mãe, que repreendia o marido com o olhar. Que história seria? Antoine ergueu o caderno e sorriu, como se tivesse uma carta na manga. O diário do papai de quando tinha 16 anos. Olhando o caderno por fora, era perceptível as folhas amareladas com algo preso nelas. Algumas páginas estavam com clipes, anexando alguma foto, papel de bala, bilhetes. Antoine sorriu, tocando em uma das fotos, desejando conhecer aquela pessoa. A porta de casa foi aberta pelo senhor da casa. Não demorou para que sentisse a atmosfera tensa entre os filhos e as noras. Emanueli levantou-se do sofá e foi até o avô, sorrindo para ele. O Sr. Bailey não entendia o motivo de tudo parecer tão intenso. Notando o diário na mão do filho caçula, um arrepio passou por sua espinha. Vovô, hoje farei o almoço. Minha mãe me ensinou uma receita que eu tenho certeza que o senhor irá gostar. O senhor da casa desviou a atenção para a neta, soltando uma risada baixa e envergonhada. Suas mãos estavam suando, e ele estava nervoso por rever aquele diário. Tudo bem, a cozinha é toda sua. Seguindo para a sala, o Sr. Bailey voltou com sua fisionomia séria. Os 3 homens ajeitaram a postura. Sempre que o pai estava daquele jeito, era sinal de que estava bravo. E como lhes foi ensinado, deveriam demonstrar respeito. O senhor foi até o filho caçula fitando o diário. Então soltou um suspiro, sendo alvo da sedenta curiosidade dos rapazes. O que está acontecendo? Por que o rosto de Rafael está vermelho? Olhou entre os irmãos e ergueu a voz. Andaram brigando? Mesmo sendo homens feitos, estão brigando como moleques? Desculpa, papai. Antoine tomou a frente. Rafael faltou com respeito, e acabei por dar o tapa. Faltou com respeito? O rapaz citado novamente riu abafado, dessa vez incrédulo. Não posso sequer expressar minha opinião e já sou esbofeteado no rosto. Se vieram aqui para brigar, então arrumem suas coisas e saiam, resmungou o velho senhor. Não tenho mais idade para isso. De quem são esses livros? O senhor da casa, que havia se virado para sair do cômodo, parou ao ouvir a pergunta do filho mais velho. O mesmo sempre fora quieto e observador, mas isso não significava que deixaria quieto algum tipo de assunto que lhe incomodasse. O idoso se virou e encarou a estante de livros. As recordações que tinha ali eram numerosas, e ele não sabia ao certo como se organizar. É uma grande história. Retirando-se para a cozinha para ver sua neta, o senhor da casa procurava algo que o distraísse da onda de saudade que tinha em sua mente. Os 3 apenas observavam aquele homem enrugado e cheio de tatuagens. Antoine, tão breve, se aproximou dos irmãos e sussurrou. Lembram quando a nossa mãe e o pai brigaram por minha causa? Papai nos abrigou aqui, certo? Os 2 outros irmãos assentiram sem muito entusiasmo. Fiquei curioso em saber o motivo daquela atitude dele. Quando perguntei, papai apenas disse uma coisa. Os irmãos se inclinaram para a frente, ansiosos em ouvir a resposta que o pai teria dado ao irmão. Porque eu já passei por isso, e não tive a quem recorrer. Os 2 irmãos franziram a testa, curiosos para saber mais. Porém, Antoine não era alguém que simplesmente contava os segredos. Afastando-se, o caçula dos irmãos seguiu para a cozinha, ajudar a sobrinha e o pai a fazerem o almoço. Não teriam outra escolha a não ser perguntar ao pai. Mas isso só poderia ocorrer após o almoço, quando as crianças fossem brincar no gramado com suas mães. Somente então teriam um momento entre pai e filhos. Mais um capítulo de amor, paixão e emoção. Se você se apaixonou por essa história, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!